Bom, pessoal, boa tarde, boa tarde. E hoje estamos aqui com o Dirley, Dirley de Jesus Felipe, né, lá da Coblu, nossa parceira aqui nos OKR, está nos ajudando muito no nosso processo. E, bom, boa tarde, Dirley, por favor, se apresenta. E aí, vamos nessa. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. No podcast não tem horário, né? É verdade. Sou o Dirley Felipe, sou head de conteúdo aqui na Coblu e hoje a gente vai bater um papo sobre o OKR, né? É isso aí, é isso aí. Beleza. Bom, a gente estava até conversando um pouco antes aqui e tal, o Dirley estava me perguntando da nossa experiência com o OKR, e eu acho que para a gente puxar e contextualizar melhor essa conversa aí para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente também no YouTube, é começar explorando um pouco o conceito. Então, se você puder falar um pouco para a gente sobre o que é a metodologia dos OKRs e pela percepção de vocês, né, que trabalham com isso diariamente. Então, vamos nessa. Certo. Bom, eu sempre divido essa explicação em dois momentos. Assim, para mim, tem a explicação mais simples, que é você colocar o que é o OKR no Google, né? O que é o OKR no Google, você vai encontrar, sei lá, uma dezena de artigos, todo mundo falando a mesma coisa, né? O OKR é uma sigla que significa Objectives and Key Results, em inglês, né? Objetivos e Estados-Chaves. Essa explicação eu considero que ela é o que explica o OKR como um framework de gestão de metas, né? Ou seja, é um jeito diferente de você criar uma meta e visualizar ela, né? O objetivo seria um propósito, né? O que você quer alcançar, e os resultados-chave seriam as metas em si, né? Inclusive quando a gente conversa com pessoas mais antigas no meio da administração, da gestão, eles costumam fazer uma comparação com o OKR, quer dizer que o OKR, eles são metas smarts com uma frase bonitinha em cima, né? E quando você olha só nessa explicação, não deixa de estar errado, né? É mais ou menos isso, assim, são metas smarts, né, que seriam as metas em si, os KRs, né, os Key Results, e o objetivo, que seria uma frase inspiradora, um propósito, enfim. Mas aí o que diferencia para mim o OKR dessa explicação simplista é a segunda explicação que eu gosto de dar, que o OKR como modelo de gestão de performance e desempenho nas empresas, né? E aí envolve uma série de premissas que todas as empresas precisam entender e estar de acordo para que isso funcione, para que elas colham os benefícios da metodologia, e exige muita mudança cultural, muita mudança de modelo de gestão, né? Não sei se você já quer que eu entre nessa explicação. Pode ser, por favor. E tivemos aqui agora a participação do Galo também, nosso galinho aqui. Tem nome já, não? Pois é. Hã? Ele tem nome, não? Tem nome, Mandela. Pois é, porque só para contextualizar, uma outra colega nossa tem um galo também no terreno que a gente apelidou de Nelson. E aí, depois que o meu surgiu, o resto da galera apelidou ele de Mandela. E assim a gente tá. Mas, por favor, vamos se aprofundar assim. Vamos lá. O OKR como modelo de gestão, eu acho que ele tem algumas premissas que são muito importantes, assim, das empresas elas entenderem e comprar, assim, é quase como se fosse um contrato, né? A primeira delas é sobre transparência, né? Que transparência é um benefício que traz comunicação, alinhamento estratégico para todo mundo. Eu sei que talvez no meio digital, assim, falar de transparência já seja um pouco batido, mas existe uma série de setores, de empresas, em que a transparência é um bicho de sete cabeças, assim, quase falar grego para eles, assim. Eu, por exemplo, já trabalhei em hotel, e eu lembro que eu era recepcionista de hotel, e eu lembro que todo começo de ano chegava uma planilha para a gente via e-mail, com todas as metas que a gente ia ter que alcançar por mês, o número de dias, tipo, tudo meio que esquematizado matematicamente, não existia nenhuma margem para a gente opinar, nada daquilo. E a gente também não sabia de onde que veio aqueles números, né? Porque para a gente não fazia muito sentido, né? A gente olhava, tipo, não faz o menor sentido, as pessoas não entendem, né? Como que a gente iria alcançar aquilo. Realmente, não existia nenhum tipo de comunicação da alta gestão com quem está na execução na linha de frente, né? O OKR, ele propõe que todos os objetivos, os resultados-chave, eles sejam transparentes de ponta a ponta. Isso significa que eles são transparentes entre as áreas, então o time de marketing sabe qual que é o OKR do time de vendas e vice-versa. Ele também é transparente entre os níveis hierárquicos. Então, por exemplo, aqui na Coblu, se entrar hoje um estagiário, ele vai saber qual que é o objetivo e resultado-chave do nosso CEO. Vai estar lá para ele ver, entende? E isso é muito legal, porque ele consegue ver como que ele está contribuindo, o que o trabalho dele vai fazer,
o nosso CEO alcançar as metas e objetivos deles, né, e a empresa como um todo. Então, transparência é um dos pontos principais, né, entender ela como um benefício e não como algo ruim, né. Outra coisa muito, muito importante também para os OKRs é a colaboração em rede, né, quebrar os silos, as pessoas trabalharem juntas e as pessoas proporem os próprios OKRs. Isso é muito importante. Eu dei o exemplo lá no hotel, né, de quando chegava essa planilha cheia de metas para a gente para o ano, né. É muito comum em empresas um grupo de diretores se reunir numa sala e ficar dias, semanas, horas, construindo toda a estratégia do ano inteiro, né, de todas as metas que cada um vai fazer, né. E aí, quando chega na parte de execução, de quem vai executar esse plano, aquilo não faz sentido, né, as pessoas não verem sentido naquilo. Isso acontece porque quem planeja a estratégia geralmente não é quem executa ela, né. Com o OKR, você muda isso, né, fazendo o que a gente chama de construção top-down e bottom-up, né. E aí a gente passa para a alta gestão, para esses diretores, para o CEO, a função de dar contexto, de criar o planejamento estratégico e definir quais são os principais OKRs da organização, mas a gente convida as pessoas da linha de frente do negócio, pessoas da borda da organização, dos níveis hierárquicos inferiores, as equipes, a construírem as próprias metas para dizer como elas vão ajudar a alcançar, né? Então, seria alcançar aquele planejamento, enfim, os objetivos. Então, no meu exemplo do hotel, ao invés de chegar lá o quanto que eu deveria faturar por mês, né, eu ajudaria a construir essa meta, né? E a gente olharia o faturamento total que o hotel gostaria de atingir no ano e eu ajudaria a identificar como a gente faria por mês, porque tem meses que são melhores que outros, enfim, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar aí. E por último, que é outra premissa bem importante também, é que trabalhar com OKR você tem que entender o mundo como algo dinâmico, né? Você tem que entender que as coisas elas mudam muito rápido e que grandes planejamentos estratégicos de ao longo prazo, coisas muito... Você tentar adivinhar ao longo prazo, ele é muito prejudicial para o seu negócio e acaba desengajando pessoas, acaba te deixando para trás. Você foca em projetos muito grandes que vão ser abandonados ou que quando forem lançados não vão fazer mais sentido para aquele momento, né? Então, imagina alguém que trabalha com planejamento anual, geralmente ele começa a fazer planejamento ali em dezembro, né? E aí janeiro apresenta para todo mundo. Então, eu fiquei imaginando sempre essas empresas que fazem esse planejamento anual em janeiro de 2020, né? Antes da pandemia estourar, mostrou o planejamento anual para todo mundo, fevereiro estourou a pandemia, e aí, o que vai fazer, né? Aí entra o sala de guerra, né? Todo mundo faz o War Room, aí vão fazer planejamento estratégico emergencial, né? As empresas que trabalham com OKR, elas já entendem que isso é muito mais dinâmico. Então, geralmente, os ciclos de construção de metas de um OKR, ele passa a ser trimestral, semestral. Então, essa revisão do que está fazendo sentido ou não, de quais são os estados que a gente vai correr atrás, ela ocorre mais vezes durante o ano, né? Então, a possibilidade de você ficar engessado numa estratégia que não vai te levar a lugar nenhum é muito menor, né? Acho que seria basicamente isso. Então, a gente pode focar como essas três premissas: transparência, colaboração em rede, no engajamento das pessoas e entender o mundo como algo dinâmico, né? Então, quando você pega tudo isso e condensa nesse modelo de OKR, onde as pessoas vão construir as metas, você vai dar liberdade para elas, onde existe atualização em tempo real, vocês falaram que vocês praticam check-in, né? E só o fato de praticar check-in, mesmo que os OKRs não estejam bem escritos, como a gente mencionou antes, né, já traz bastante benefício, assim, né? Bom, acho que é isso, esse modelo, esse que diferencia, eu acho que o modelo da explicação mais simplista do que são os OKRs mesmo como metas, né? Sim, não, ficou muito claro, inclusive todos esses aspectos culturais, né, que eles envolvem as organizações, não apenas internamente, mas a questões externas mesmo, como você estava falando, da flexibilidade e que no final das contas tem muito a ver com cultura, né, às vezes de segmento de negócio. Então, segmento de tecnologia, normalmente eles carregam consigo uma cultura um pouco mais inovadora, então já trazem esse mindset, né, essa mentalidade, que alguns segmentos mais tradicionais, como é o caso do hotel que você estava sugerindo, não necessariamente aplicam, ou às vezes, mas que elas são super úteis também, faz todo sentido, não, é uma metodologia de performance geral, né, como você está trazendo para a gente. Mas aí, no início, você falou daquela lista, né, de SMART, de objetivos SMART. Seria
Então tem gente que acaba vendo um pouco nesse prisma, para além de todo esse aspecto cultural que você trouxe. Pronto. Então, para a gente diferenciar bem, aí você trouxe muitas diferenças a nível conceitual, mas aí agora a nível de execução, na hora de construir o seu OKR, a nível de estrutura, o que é que você traz de diferença entre eu montar ali uma lista de objetivos SMART e montar o meu OKR na parte de estruturar a operação mesmo de construir o OKR? Ficou claro? Sim, sim, ficou claro. Que tem. Meio que todo esse aspecto mais da organização é algo que você não controla, assim, né? Depende da Sim, cultura, depende da empresa. A empresa tem que estar afim de implementar, tem que comprar várias coisas, né? Mas sim, você ali que vai construir, vai executar o seu OKR, né? Você precisa saber como construir um bom OKR, seria basicamente isso, né? exatamente. Bom, independente se você chama de metas smart, de resultado-chave, enfim, o que você precisa ter em mente para diferenciar ele do que a gente fala de lista de tarefa, né, que é o problema mais comum de todos, assim, para quem está começando, é diferenciar um OKR de uma lista de tarefas. Sim. E isso também vem um pouco da cultura, né, porque a maioria das pessoas nunca foi perguntada para falar em termos de resultado, né, sempre em termos de do que ela vai fazer, né. E segundo também porque é muito mais fácil você se comprometer com algo que é só uma entrega, né, do que algo que é só um resultado, né. Então, esse aspecto do medo com a cultura acaba gerando esse problema que é bastante comum, né. Mas vamos lá, quais são as características de um bom OKR, né? Primeiro, ele tem que ter um objetivo, né? O objetivo ele é o contexto dessas metas que ficam soltas, né? E por que isso é legal a gente falar um pouco disso? Por que existe essa dualidade, né? Por que existe um objetivo e um conjunto de metas? Porque não existe só metas smart, né? Porque, teoricamente, a meta smart ele já resolve boa parte do problema, né? Por isso que tantas empresas usam esse. A gente entende que o OKR, a meta smart, ela é muito fria, ela não tem um contexto, né? Vai estar escrito lá uma meta bonita, atingir faturamento de X no mês tal, né? Seguindo todos os critérios. Mas por que a gente quer atingir esse faturamento? Por que alguém deveria correr atrás disso, né? Então, você colocando um objetivo junto com esses conjuntos de meta, você cria um mini propósito ali, quase como se fosse um contexto, algo mais motivacional, mais aspiracional, que acaba juntando todo aquele monte de meta com um monte de número que seria algo mais frio, assim. É claro que tem pessoas, que também depende do aspecto das pessoas, tem pessoas que se preocupam muito mais com os KRs, né, com as metas mesmo, são muito mais técnicas, e tem pessoas que elas gostam mais de se preocupar com o objetivo, né. Então, unindo essas duas coisas, acho que você pega o melhor dos dois mundos, assim, tanto a parte aspiracional do objetivo, quanto a parte métrica de resultado, assim, com os KRs, né. Um objetivo, ele precisa ser aspiracional, né, ele precisa ser uma frase que motive e que, principalmente, assim, acima de tudo, que dê contexto do que vai ser mensurado, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um resultado de uma equipe de vendas que seria melhorar os nossos resultados, desculpa, um objetivo de uma equipe de vendas que seria melhorar os nossos resultados B2B. Um contexto para isso seria que, bom, a gente precisa aumentar o faturamento da empresa, né? Tem isso, e a gente é uma empresa B2C, mas a gente viu uma oportunidade de melhorar nossa parte B2C do negócio, B2B do negócio. Então, esse seria um bom objetivo para a gente trabalhar num trimestre ali, para tentar, né, alavancar essas vendas. E aí, os resultados-chave seriam os fatores que a gente ia se comprometer, né? Então, gerar X oportunidades, tentar faturar, aumentar de X para X, ou para X para Y o faturamento via vendas B2B, né? Então, esses resultados, eles estão contribuindo para esse nosso objetivo de melhorar os nossos resultados B2B, né? Que também estão contribuindo com a estratégia, né? Então, acho que não sei se ficou claro com o exemplo que eu dei, posso dar outros exemplos também, mas eu acho que o que define um bom OKR é essa relação bem construída entre um objetivo claro, precisa ser claro, a pessoa precisa ler essa frase e entender, beleza, tá todo mundo indo atrás disso, assim, então como melhorar os nossos resultados B2B. Olha como essa frase é interessante, melhorar os nossos resultados, significa que a gente já tem uma parte B2B, né, que já existe, a gente está tentando potencializar ela por algum motivo específico, né. Seria diferente, por exemplo, estruturar o setor B2B da empresa. Então, seria que
nessa frase, estruturar no setor B2B da empresa, a gente não tem um setor e a gente está começando a fazer ele, né? Então, olha como uma frase bem escrita, ela também te fala sobre posicionamento, sobre a estratégia do que as pessoas estão correndo atrás, né? E aí isso vai ser quebrado em resultados chaves. Aí, nessa relação do objetivo e resultados chaves, tem uma coisa muito interessante que é quebrar a subjetividade, né? Isso eu acho que é a coisa mais importante, assim. Quando a gente fala, por exemplo, de melhorar os resultados B2B, isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Então, melhorar para você pode ser 50%, melhorar em 50%. Para mim, só é melhorar se for 100%. Tem que dobrar. E aí você quebra essa subjetividade definindo ali alguns números meio que comuns para todo mundo, né? Então, a gente considera melhorar os nossos resultados B2B se a gente atingir 20 mil de faturamento, se a gente atingir não sei quantas propostas, X clientes. Isso é bem legal. Assim. Tem um exemplo que eu acho mais claro ainda para fugir desse lado dos negócios. Nas eleições de 2018, teve um dos partidos políticos que ele colocou OKRs no plano de governo deles. Assim. E aí você consegue entender bem essa questão de como quebrar a subjetividade, como trabalhar com o aspiracional com o mensurável. Né? Eles tinham a lista de desejos, que seria objetivo para cada área. Né? Então, acho que na educação, na saúde tinha um objetivo deles que era colocar o Brasil entre os países mais saudáveis da América do Sul, acho que era da América do Sul. Olha como é uma frase interessante que já fala sobre o posicionamento. Né? Porque eles poderiam colocar, queremos melhorar a saúde no Brasil. É muito genérico, tipo, melhorar a saúde significa um monte de coisa pra gente diferente, mas foi muito específico. A gente quer colocar o Brasil entre os países mais saudáveis da América Latina, da América do Sul, né? Ou seja, a gente quer ficar os melhores na nossa região, né? Depois a gente pode, no futuro, talvez ser o melhor no mundo, enfim, mas por enquanto a gente quer ser o melhor na nossa região. O Brasil é uma das potências da região, né? O maior país aqui do continente. Então faz sentido que a gente esteja entre os melhores. Se a gente não tá, então a gente quer chegar entre os melhores. A gente tá competindo num ranking meio regional ali. É um posicionamento muito legal já. Já demonstra uma estratégia. E aí beleza, como que a gente considera que o Brasil está entre os países melhores da América do Sul? E aí tinha umas metas que seriam os KRs, né? Eu não vou lembrar exatamente o número, mas tinha lá um KR que era atingir... eram 2 KRs, um era sobre mortalidade e outro era sobre natalidade. Então, eles queriam aumentar a expectativa de vida do brasileiro de X para X, né? E queria diminuir a taxa de mortalidade de crianças de Y para X também, né? Então, é muito legal, porque é muito difícil mensurar como que vai melhorar a saúde, né? Seria o quê? Menos pessoas no hospital e tal. Eles acharam um meio termo ali que é muito legal, porque se tiver mais crianças nascendo e menos pessoas idosas morrendo, a gente pode entender que o brasileiro está mais saudável. Então, olha que interessante esse exemplo, né? Para explicar um pouco de como você constrói, né? Massa demais. Massa demais. Tá, beleza. Olhando para essa parte da estrutura aí que você estava trazendo para a gente, então dos objetivos e dos KRs, que são os resultados-chave, né? A principal diferença, pelo que eu entendi, está em que o objetivo ele é mais amplo e mais subjetivo, e o resultado-chave é como que eu vou metrificar, até quebrando em sub-áreas, né? Então vou metrificar várias frentes que, se eu executar elas todas, eu vou alcançar esse objetivo. Em termos de estrutura, a diferença seria mais ou menos isso? Isso, é exatamente isso. Assim. A gente sempre começa construindo o objetivo, né? Algumas empresas começam construindo os key results, depois pensam numa frase, assim, mas eu acho que isso é complicado. Assim. Eu acho que o objetivo é sempre o mais importante, você constrói ele primeiro, assim, ele é o propósito. Eu tenho alguns exemplos a níveis pessoais que também ilustram muito bem, assim. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais saudável na minha vida, esse seria o meu objetivo, assim, ser uma pessoa mais saudável. E aí você vai criando suas metas, né? Então eu quero perder 20 quilos no ano, sei lá, no trimestre, quero atingir um MC de X, né? Pode ser isso também, quero fazer X exames, né? Isso também pode ser um KR ali, né? Faz sentido. Ou seja, esse conjunto de indicadores ali que eu quero atingir, eles vão me tornar uma pessoa mais saudável, né, consequentemente. Mas o objetivo tem que ser construído primeiro. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. E depois você corre atrás de como você
vai alcançar isso, né? De como você garante que você está sendo uma pessoa mais saudável. Bom, me alimentando melhor, fazendo uma dieta, né, legal, atingindo um índice ali de massa, sei lá, corporal, de gordura também aceitável, dando positivo nos exames, negativo em alguns exames, né? Então, essas 3 KRs, eles vão contribuir com esse meu objetivo. Então, a relação é basicamente essa, assim. E aí, eu acho que entra uma pergunta que eu acho que eu não respondi muito bem anterior, que é a parte das listas de tarefa, né? Onde que a tarefa entra, né? Por que as pessoas confundem tanto? A tarefa, ela é tudo aquilo que você vai fazer para atingir esses resultados, né? Então, no exemplo agora que eu acabei de dar aqui, de ficar saudável, sei lá, as tarefas seriam você ir para academia, né? Você ir para academia seria uma tarefa de você emagrecer, de você atingir lá o seu IMC, por exemplo. Você fazer dieta X seria uma tarefa, você ir no nutricionista seria outra tarefa. Mas você entende que você fazer cada uma dessas coisas não garante necessariamente que você vai atingir o resultado, né? Então, por exemplo, você pode ir no nutricionista, mas isso não significa que você vai atingir esse resultado. Você pode fazer uma dieta, mas às vezes a dieta não é a ideal para você. Você pode colocar lá que você vai na academia, mas a academia pode não ser o ideal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de academia, sou uma pessoa que gosta de praticar esporte ao ar livre. Então, se você se comprometer que a academia é a sua meta, tá escrito lá, eu vou na academia X vezes por semana. Imagina que você colocou como meta. Cara, você vai ter que ir lá, porque se você não for, você vai ficar com 0 de performance, né? Sim, perfeito. Perfeito. Então, se você se comprometer com uma tarefa, corre esse risco, assim, de você fazer algo que não vai fazer sentido. Então, se você se comprometer com o resultado, que seria emagrecer, você pode fazer isso de diversas maneiras. Pode ser indo na academia? Pode, mas às vezes você não é uma pessoa que vai na academia, você pratica esporte ao ar livre, então você pode caminhar na praia, você pode correr no parque, você pode andar de bicicleta, você pode jogar futebol com seu filho. Existe futebol no fim de semana, existe uma série de esportes que você pode fazer para atingir aquilo. O objetivo, o resultado, ele está correndo atrás do resultado, né? Que é emagrecer, e não de como você vai fazer aquilo, né? A mesma coisa com dieta, né? Você não se compromete com uma dieta específica, você se compromete em perder X quilos ou se alimentar melhor, algo assim. E aí, como você vai fazer isso, você vai adaptando para sua realidade, né? O bom de fazer isso é que você não se frustra se você encontrar algo que você não conseguiu fazer, né? Por exemplo, da academia, né? Você se comprometeu em academia, você não consegue ir na academia, você vai se frustrar, né? Você tendo foco no resultado, isso não acontece, você vai adaptar o que você está fazendo para continuar correndo atrás do resultado, mas de outras formas, né? Então esse é um benefício bem legal, né? De você usar esse modelo. Mas as pessoas não fazem isso por aqueles 2 motivos que eu falei antes. Primeiro, que elas não são acostumadas, e segundo, que é um pouco assustador você se comprometer com o resultado, né? E as pessoas não entendem esse conceito também de você ir testando coisas e errando e poder ajustar, porque o objetivo que você está correndo atrás é sempre o resultado e não o que você vai fazer, né? Sim. Então, acho que esses aspectos são bem importantes. Não, da forma como você estava falando, eu fiquei pensando aqui que dá até para metrificar algumas iniciativas. Então, por exemplo, eu estava pensando aqui, em 2 ciclos aí de conhecer o objetivo, de querer ser mais saudável. Aí você tem lá, para ser mais saudável, alguns resultados-chave, né? Então, ter os meus exames todos dentro dos valores aceitáveis, perder o peso. Só que quando você vai olhar, por exemplo, para perder peso, essa métrica específica, esse resultado-chave, né? Eu fiquei puxando esse gancho, que aqui a gente trabalha muito com métrica, e aí tem algumas coisas de tipo assim, de você encontrar o indicador que de fato mexe com aquela métrica. E aí, tipo assim, às vezes a gente olha, não, medir o peso é um resultado, mas o que vai medir, o que é que vai fazer esse resultado mudar são as suas iniciativas. Então, quantas vezes você se alimentou bem, quantas vezes você foi e fez os exercícios, enfim, dá para você metrificar o que é que você está fazendo como iniciativa para alcançar aquele resultado que está dentro de um objetivo macro, e olhar assim, essa iniciativa aqui não deu certo. Eu posso mudar a minha iniciativa sem necessariamente mexer no meu resultado e no meu objetivo. Exatamente. É perfeito, é isso mesmo. Assim. E aí a gente pode entrar um pouco mais, né, na característica dos resultados-chave, que faz ele ser tão interessante, que é o que você falou, é o indicador-chave, né? É o KPI que tem ali.
a partir do momento que você tem o seu propósito, o que você quer atingir ali, que seria o objetivo, você vai encontrar os indicadores, né, que dizem que isso vai dar certo ou não, né? E aí, tendo esses indicadores, você vai correr atrás deles, assim, é bem simples, é bem o que você falou mesmo, né? E as iniciativas, vai buscar iniciativas que vão alterar esses indicadores para mais ou para menos, né? Então, a gente até fala que a forma perfeita de você construir um KR é você pensar exatamente nessa estrutura, assim. Começar com o verbo de ação, né? Eu quero, sei lá, vender, faturar, diminuir, aumentar. Um indicador, né? Então você tem um número, né? Então, por exemplo, aumentar 10 mil em vendas. Né? Venda seria o indicador. Então, você trabalhando nessa estrutura de verbo, o que você quer fazer com um indicador e um número que você quer atingir, fica muito simples assim de você depois construir as suas iniciativas. Outra coisa interessante também é você tentar criar um equilíbrio dentro desse OKR que você criou. Isso é muito importante, assim, porque senão você acaba criando metas que elas são ruins, assim, metas que elas vão acabar mais te prejudicando do que atingindo. Então, por exemplo, nesse de ficar mais saudável, eu poderia colocar, ficar mais saudável, meu objetivo é emagrecer 20 quilos, poderia colocar isso. Mas você entende que eu preciso emagrecer com qualidade de vida, né? Eu não posso emagrecer fazendo uma dieta maluca que depois eu vou engordar tudo de novo, né? Então, você já tem um KR que é emagrecer, você deveria criar um outro KR que garantiria que o seu emagrecimento seria com saúde, né? Não seria só perder quilo. Então, você pode botar um de manter os meus exames em níveis aceitáveis. Então, significa que você está emagrecendo, mas você não está mexendo no seu colesterol, no seu, sei lá, taxa de açúcar no sangue, coisas desse tipo. Sim. Indo pro lado de negócio, também um exemplo de um OKR que é bem equilibrado seria, por exemplo, a gente quer aumentar o tamanho do nosso mercado, seria um objetivo, assim. E aí teria, sei lá, faturar 100 mil reais. Beleza, você pode faturar 100 mil reais com um cliente, imagina que você ou duas vendas, você vendeu duas vendas de 50 mil, né? Isso, do ponto de vista de negócio, é muito arriscado, porque você tem uma grande parte do seu faturamento na mão de 2 clientes, né? Então, se você tem um churn, se um desses clientes vai embora da sua base, você já perdeu 50% do seu faturamento que você tinha alcançado, né? Então, isso é muito perigoso. Então, você cria um outro KR para tentar equilibrar esse, que seria atingir 5 clientes. Então, você quer faturar 100 mil, aumentar 5 clientes, né? Para ter 5 clientes, você está fazendo um pouco mais equilibrado, mas ao mesmo tempo, você pode pensar assim, tá, beleza, eu quero faturar 100 mil com 5 clientes para ter esse equilíbrio, né? Não ficar tudo na mão de poucos clientes, mas que tipo de cliente que eu vou trazer para minha base, né? Eu vou trazer qualquer cliente, eu posso ir lá e oferecer na feira meu produto, né? E aí qualquer pessoa compra, né? E aí, ou seja, significa que essa pessoa pode até comprar meu produto porque se sentiu atraída inicialmente, mas ela vai sair muito rápido porque não tem um fit com ela, né? Então eu posso criar um terceiro KR que seria de qualidade do meu cliente, né? Então agora eu tenho faturamento, faturar 100 mil, eu tenho o número de clientes que eu quero alcançar, que seria 5, né? E eu posso criar um terceiro KR que seria de qualidade, que seria um NPS, uma nota de satisfação, alguma coisa assim, que eu garanto que eu estou trazendo faturamento, que eu estou trazendo cliente, que eles estão satisfeitos com o produto, entende? Então esse seria um OKR equilibrado, assim, bem equilibrado, em que todas as metas elas estão garantindo que não exista nenhum incentivo perverso entre elas, entende? E aí a nível temporal, quando a gente vai analisar esses OKRs,